Módulo. Módulo 3. Descrever as etapas da duplicação do DNA, da transcrição do RNA e da síntese de proteínas. A atividade celular e o DNA. O ácido desoxirribonucleico, ou DNA, é a molécula que armazena os códigos, de forma ordenada, das informações genéticas fundamentais para o controle de todo o metabolismo celular, seja para a constituição ou para o funcionamento regular de cada célula e organismo. Mas, para que os processos metabólicos se realizem, é necessário que seja feita a transcrição dos códigos em uma linguagem que as estruturas celulares envolvidas possam traduzir na forma de proteínas e enzimas, que são as responsáveis por executar as ordens contidas nos códigos do DNA. Em cada etapa, estruturas especializadas executarão o seu papel nos seus respectivos compartimentos celulares, em um processo contínuo. Estrutura da molécula de DNA. Tendo como referência o modelo de Watson e Crick, sabemos que a molécula de DNA possui as seguintes características. É composta por duas cadeias de nucleotídeos, formando uma dupla hélice. As cadeias são antiparalelas. As cadeias são unidas entre si através de ligações de hidrogênio. Mas o que são os nucleotídeos que formam a molécula de DNA? São moléculas compostas por moléculas menores, base nitrogenada, desoxirribose, açúcar, e grupamento fosfato. As bases nitrogenadas são a base para toda a informação genética. Na linguagem do código genético, as bases nitrogenadas são representadas por 4 letras, que correspondem aos seus nomes. São 4, as bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. 2 porinas adenina, A mais guanina, G. 2 pirimidinas timina, T, mais citosina, C. Como dito anteriormente, a molécula de DNA é formada por 2 cadeias antiparalelas. O açúcar denominado desoxirribose, que está presente nos nucleotídeos do DNA, é formado por 5 carbonos e determina a identidade do DNA. Sua estrutura proporciona estabilidade termodinâmica ao DNA, fundamental para a preservação da integridade dos cromossomos. O fosfato presente na constituição do DNA torna-o hidrofílico em sua porção externa. Podemos classificar a estrutura do DNA em primária, que corresponde a uma cadeia. Secundária, que equivale às 2 cadeias ligadas entre si por ligações de hidrogênio, formando a dupla hélice. Terciária, que é a associação das 2 cadeias de DNA com proteínas, histonas. Replicação do DNA. A duplicação de DNA ocorre através de um evento que recebe o nome de replicação, que acontece durante a fase S da intérfase, etapa da divisão celular. Ela é mediada por uma enzima, que vai rompendo as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, por dentro da molécula de DNA, permitindo que as 2 fitas se separem. O DNA é a única molécula capaz de se autorreplicar. Com a separação das 2 fitas do DNA, os nucleotídeos do filamento ficam expostos, permitindo que nucleotídeos livres no nucleoplasma se unam a ele, criando um novo filamento complementar, a partir dessa união. Ao final do processo, são formados 2 novos exemplares de moléculas de DNA, cada um com uma fita antiga, pertencente à molécula original e uma fita nova. Devido a esta característica, esse processo é chamado de semiconservativo, por conservar metade da fita original em cada molécula produzida. Processo de replicação do DNA. Este evento possui grande importância em relação à transmissão do código genético para gerações futuras, pois é através dele que, quando ocorre a divisão celular, é garantido que o material genético da célula-mãe seja dividido igualmente entre as células filhas e será idêntico entre elas e em relação ao da célula-mãe. Nos eucariotos, devido à forma linear da molécula do DNA, o início da replicação pode ocorrer em um ou diversos pontos, onde o DNA está desenrolado, em pontos denominados origens de replicação. Nos procariotos, só há um ponto de origem de replicação. Essas regiões de origem da replicação caracterizam-se por serem ricas em AT, adenina ligada à timina. A partir da origem, a replicação transcorre de forma bidirecional,
sempre na direção 5,3, por meio da ação de enzimas. As enzimas que fazem parte da replicação identificam e ligam os pontos de replicação, formando assim as bolhas de replicação. Uma dessas enzimas é a helicase, que separa as cadeias moleculares de DNA, resultando em uma forma de Y, denominada de forquilha da replicação. Para evitar que os filamentos se liguem novamente, as proteínas ligantes ao DNA de cadeia simples, SSB, se encarregam de deixar livres as bases nitrogenadas dos nucleotídeos dos filamentos que acabaram de se separar, para que ocorra a ligação dos nucleotídeos dispersos no nucleoplasma, formando uma nova cadeia complementar. O início da formação de uma nova cadeia ocorre por meio da ação da enzima DNA polimerase, que promove a ligação dos nucleotídeos livres no nucleoplasma com o oligonucleotídeo iniciador, para que ocorra a adição de novos nucleotídeos complementares à fita molde. Essa adição de nucleotídeos na fita molde ocorre conforme a forquilha vai se abrindo. Na continuidade de formação das novas fitas, de forma bidirecional, uma fita é produzida de forma contínua, identificada como fita líder ou contínua, enquanto a outra se alonga em direção oposta, pela adição de pequenos pedaços à fita molde, chamados fragmentos Okazaki, recebendo o nome de fita tardia ou descontínua. A terminação da replicação em eucariotos ocorre na região dos telômeros, extremidade do cromossomo, pela presença de sequências repetitivas de nucleotídeos. Em procariotos, termina quando as duas forquilhas de replicação se encontram. Ao fim dessa sequência de eventos, haverá duas moléculas de DNA, em processo de formação, exatamente iguais, que apresentam um filamento novo e um antigo pertencente à molécula original. Transcrição do RNA. O que é o RNA? É uma molécula orgânica que tem uma estrutura muito parecida com a do DNA, mas que difere pela presença do açúcar ribose no nucleotídeo, no lugar da desoxirribose. Assim, o nucleotídeo do RNA é composto por base nitrogenada mais ribose mais fosfato. Outra diferença entre o nucleotídeo de RNA para o de DNA é que ele não possui timina, em seu lugar entra a uracila, U. A transcrição é a síntese de RNA a partir do DNA. É um processo que ocorre no núcleo dos eucariotos e no citoplasma dos procariotos. Por que ocorre a transcrição? Este processo ocorre durante a intérfase, etapa do ciclo celular, e consiste na transferência de informações genéticas contidas no DNA, para o RNA, para que possa ocorrer a síntese de proteínas, conforme as necessidades da célula. Este, portanto, é o objetivo da transcrição. O RNA é uma molécula monofilamentar, e é transcrito através de trechos específicos contidos no DNA, que são chamados de genes ou cistrons. A transcrição é catalisada pela enzima RNA polimerase. Etapas da transcrição. Início. Ocorre a ligação do complexo RNA polimerase ao DNA. Alongamento. Etapa em que são adicionados nucleotídeos à cadeia de RNA crescente. Terminação. Ocorre a liberação do RNA e da RNA polimerase. Maturação. É posterior à transcrição, em que ocorrem os reparos na cadeia de RNA. As moléculas de RNA variam de tamanho, de acordo com a proteína que codificam. Quanto maior for a proteína, maior será o RNA. Nos seres eucariotas, sua síntese é um evento complexo, que envolve vários fatores de transcrição, para que a RNA polimerase desempenhe sua função. Além disso, durante a transcrição do DNA para o RNA, são transcritos trechos que serão traduzidos posteriormente em proteínas, denominados exons e regiões silenciosas, que não serão transcritas em proteínas chamadas introns. Estes são excluídos da molécula de RNA durante a etapa de maturação, num processo de reparo chamado splicing. Após este processo, a molécula de RNA fica apenas com os trechos exons.
Tipos de RNA. O RNA apresenta 3 diferentes tipos. Objeto com interação. RNA. RNA mensageiro é sintetizado no núcleo e exportado para o citoplasma, onde tem a função de definir a posição dos aminoácidos na molécula de proteína. RNet. RNA. Tradução. RNet. RNA transportador, também sintetizado no núcleo e exportado para o citoplasma, onde capta os aminoácidos dispersos e os conduz até o sítio de síntese de proteína. RNA. RNA ribossômico, faz a ligação entre o RNA e o RNet na síntese de proteínas. Tradução. É o processo de tradução de uma sequência de aminoácidos a partir da informação presente na sequência de nucleotídeos do RNA para a síntese de proteína. Logo, a tradução é o processo de síntese de proteínas. Atividade de reflexão discursiva. E o que são proteínas? São moléculas orgânicas compostas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas, por isso, são chamadas de polipeptídeos. Características da tradução. Altamente conservado, do ponto de vista evolutivo. Demanda um alto custo energético. Tem a participação de RNA, RNet, ribossomos, aminoácidos e proteínas específicas. Nos procariotos, tradução e transcrição ocorrem em um mesmo espaço, o citoplasma. Nos eucariotos, a tradução e a transcrição ocorrem em espaços separados e são independentes. O RNA é específico para cada proteína diferente produzida, mas pode ser usado na tradução diversas vezes. O RNet e os ribossomos podem ser usados na síntese de diferentes proteínas. Cada aminoácido é codificado por um ou mais códons, que são trincas de bases nitrogenadas consecutivas do RNA. O RNet possui os anticódons que se ligam aos códons do RNA, para deixar o aminoácido correspondente. Etapas da tradução. Início. Começa a partir do códon de início AG e corresponde ao aminoácido metionina. Elongação ou alongamento. É a continuação da ligação dos aminoácidos na cadeia, conforme a sequência de códons do RNA. Terminação. Ocorre com a presença dos códons de terminação UA, UG e UGA, que não possuem anticódon correspondente no RNet. Como ocorre a síntese de proteínas? Neste vídeo, a especialista Mildred Ferreira Medeiros explica como ocorre a síntese de proteína em células eucariontes, conceituando de maneira sucinta os processos como a duplicação do DNA, transcrição do RNA e a tradução. Olá, alunos! Bem-vindos à aula sobre como ocorre a síntese de proteínas. Meu nome é Mildred Medeiros, sou bióloga, bacharel em genética, mestre em morfologia e doutora em ciências. Importante saber que toda vez que uma célula se divide, todas as informações da célula-mãe devem ser passadas para as células filhas. Para que isso ocorra, é fundamental que o DNA sofra duplicação ou replicação. O DNA controla todas as atividades químicas do metabolismo celular. Isso ocorre através do controle que o DNA exerce sobre a fabricação das proteínas. É a partir do DNA que são produzidas moléculas de RNA, através do processo de transcrição. As moléculas de RNA migram para o citoplasma e controlam a síntese de proteínas, processo esse conhecido como tradução. Síntese proteica é o processo pelo qual são produzidas as proteínas. Esse processo ocorre nos ribossomos, tanto de células procarióticas quanto eucarióticas,
sejam elas vegetais ou animais. A síntese de proteínas é essencial para que ocorra a manutenção e o crescimento celular. E ocorre em 3 etapas: iniciação da tradução, alongamento da cadeia polipeptídica e término da tradução. Na síntese proteica, a informação contida no DNA é transcrita para o RNA mensageiro e, em seguida, traduzida numa sequência de aminoácidos, formando a proteína. A síntese proteica é o processo de formação dessas proteínas e esse processo sempre vai ser realizado nos ribossomos. Sempre que nós observarmos, o ribossomo participando do processo de síntese de uma proteína, que é o chamado polipeptídeo, a molécula de DNA vai transferir essas informações genéticas do indivíduo para que a síntese de uma determinada proteína seja realizada. E para isso, é necessário que a região específica do DNA, onde a informação está contida, seja decodificada. Nesse processo, ocorre a transcrição dos nucleotídeos dessa região em uma molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico. Esse RNA irá direcionar a síntese proteica em um processo denominado, como antes mencionado, de tradução. A molécula de RNA que carregará essa informação até o local onde ocorrerá a síntese de proteínas é denominada de RNA mensageiro. Para que ocorra a síntese proteica, a informação genética fluirá do DNA para o RNA e, em seguida, para as proteínas. Esse princípio é conhecido como dogma central da biologia molecular. Em células procarióticas, como as bactérias, por exemplo, como não há um núcleo definido, o DNA não está separado das demais estruturas envolvidas na síntese. E assim, o processo de tradução inicia-se enquanto ainda ocorre a transcrição. Ou seja, são processos quase simultâneos. Já nas células eucarióticas, o processo de transcrição ocorre no núcleo celular e o RNA mensageiro é transportado para o citoplasma, no qual ocorrerá a tradução. Bom, como acontece a síntese de proteínas de maneira geral? A síntese proteica ocorrerá por meio de um processo de tradução, no qual a informação presente no RNA mensageiro, que é uma sequência de nucleotídeos, será traduzida numa sequência de aminoácidos, que dará origem a um polipeptídeo, também conhecido como proteína pela bioquímica. O gene é transcrito em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma e se liga ao ribossomo para orientar a síntese da proteína. Cada trinca de nucleotídeos no RNA mensageiro corresponde a um aminoácido que será adicionado à proteína. Podemos dizer que a síntese de proteínas é a forma como um gene se expressa no organismo. As etapas do processo de síntese das proteínas são reguladas pelos genes. Expressão gênica é o nome dado ao processo pelo qual a informação contida nos genes, a sequência do DNA, gera produtos gênicos, que são as moléculas de RNA. Isso acontece na etapa de transcrição gênica e resulta na formação de proteínas na etapa chamada de tradução gênica. Quando um RNA mensageiro chega ao ribossomo, cada trinca de bases nitrogenadas nesse RNA indica um aminoácido a ser adicionado na proteína. Essas trincas são chamadas de códons. Todas as proteínas iniciam pela mesma trinca, A, U, G, adenina, uracil e guanina. E essa trinca codifica o aminoácido metionina. É o chamado códon inicial. Existe uma correspondência entre a sequência de bases nitrogenadas, que compõem o códon do RNA mensageiro, e os aminoácidos a ele associados, que se denomina código genético. A combinação de trincas de bases nitrogenadas formam 64 códons diferentes, aos quais correspondem 20 tipos de aminoácidos que comporão as proteínas. O ciclo do código genético ele deve ser lido sempre o quê? De fora para dentro na organização estrutural.
Assim, por exemplo, o código adenina-adenina-adenina, AAA, está associado ao aminoácido lisina. GGU é a glicina e UUC é fenilalanina. Esses são exemplos, né? É durante o mecanismo de tradução que as proteínas são formadas, através de um processo biológico no qual as células, enquanto unidades morfológicas de vida, expressam um dos seus interessantes fenômenos. Conforme o RNA ribossômico efetua a leitura do filamento de RNA mensageiro, havendo constante entrada e saída de RNAs transportadores, que vão trazer os aminoácidos, né? Vai se formando uma proteína, aminoácido encadeado com aminoácido. Por esse exemplo, não é um exemplo simples assim, não é um evento assim tão fácil. Mas para entendimento, vamos pensar na seguinte maneira. Inicialmente, os RNA mensageiros são preparados, são extraídos os segmentos não funcionais, que nós chamamos de introns, e permanecem no RNA mensageiro os segmentos funcionais, conhecidos como exons, significando encurtamento do filamento de RNA mensageiro. Após o processamento, que é chamado de splicing do RNA, a subunidade menor do ribossomo se associa ao RNA transportador, que transporta o aminoácido metionina. Esse conjunto se acopla ao filamento de RNA mensageiro à procura de um códon de iniciação, caracterizado pela trinca de bases nitrogenadas, especificado por adenina, uracila e guanina, AUG. Quando encontrado esse ponto de partida, esse ponto de início, a subunidade menor do ribossomo se fusiona à subunidade maior. Na subunidade maior do ribossomo existem dois locais, dois sítios, sítio A e sítio P, que recepcionam a entrada dos RNAs transportadores. Nessa fase inicial, o RNA transportador com metionina ocupa o sítio P, enquanto o sítio A fica momentaneamente desocupado. De acordo com a sequência de bases nitrogenadas contidas no códon consecutivo, outro RNA transportador unido a um tipo de aminoácido ocupará o sítio A, e os aminoácidos que forem entrando formarão a cadeia proteica, ligando-se uns aos outros de forma linear por meio de ligações peptídicas. É por isso que as proteínas recebem a denominação de polipeptídeos. Estabelecida a ligação peptídica, o RNA transportador, unido à metionina, se separa desse aminoácido, desocupando o sítio P. Dessa forma, o ribossomo poderá se deslocar para o códon subsequente, transferindo o transportador que permaneceu no sítio P, ficando o sítio A vazio, apto a receber outro RNA transportador com o terceiro aminoácido. Seguindo esse processo, os ribossomos percorrem toda a extensão do RNA mensageiro, atingindo um códon específico de terminação, que pode ser UAA, uracila, adenina e adenina, UGA, uracila, guanina e adenina, ou UAG, uracila, adenina e guanina. São esses os chamados códons de parada do mecanismo de síntese de proteína. Tradução. Verificando o aprendizado. 1. Splicing é um processo de reparo que ocorre após o término da transcrição na etapa de maturação. Através do splicing, os introns são retirados da cadeia de RNA e os exons são mantidos. Os exons são retirados da cadeia de RNA e os introns são mantidos. Os introns e exons são inseridos na cadeia de RNA. Os introns e exons são retirados da cadeia de RNA. Os introns são inseridos na cadeia de RNA e os exons são inseridos no DNA. Responder. Comentário. Parabéns! A alternativa A está correta. A maturação é a etapa em que ocorrem reparos na cadeia de RNA. Os reparos ocorrem em um processo chamado splicing, em que trechos silenciosos da cadeia de RNA, chamados introns, são retirados, enquanto os trechos que irão codificar a proteína, chamados exons, são mantidos. 2.
Considere as afirmativas a seguir. I. A tradução é o processo de síntese proteica. Segunda. A replicação é a duplicação do RNA antes da tradução. Terceira. A transcrição é o processo de síntese de RNA. Estão corretas. Apenas I segunda. Apenas I terceira. Apenas segunda e terceira. Apenas terceira. I segunda e terceira. Responder. Comentário. Parabéns! A alternativa B está correta. A replicação é o processo de duplicação do DNA. Avalie este módulo. Módulo